Bem-vindo, meus brilhantes! Vamos continuar nosso estudo. Eu paro, continuo, paro. Olha, só Jesus na causa. Mas vamos lá que vai dar tudo certo, tá bom? Tudo no tempo que tem que ser. Então, eu não vou gravar hoje meu rosto, porque eu não consegui organizar o computador para isso. Mas vamos lá. Se você está chegando agora, lembra de assistir os vídeos anteriores, tá? Que é um estudo sequencial. Então é preciso que você acompanhe. Eu vou dar zoom, né? Acompanhe o restante para você não ficar perdido, tá bom? Então vamos lá. A vulnerabilidade desse período e a aparição da heroína. De acordo com a tábua de Esmeralda, toda vez que alcançamos aquele ponto vulnerável da precessão dos equinócios, quando os nossos polos fazem aquela pequena mudança, os extraterrestres tentam dominar o planeta. Isso tem acontecido por milhões e milhões de anos. E ainda está acontecendo. Quando li isso na tábua, não sabia ainda sobre os cinzentos, que são os greys, né? Nem de nenhum desses seres, e pensei: alguém vindo de algum outro lugar para se apossar da Terra? Ora, isso é tolice. Mas até mesmo hoje é exatamente isso que está acontecendo. Nunca para, simplesmente continua. É chamado simplesmente a Batalha das Trevas contra a Luz. Toda vez que um golpe pelo poder desse parece iminente, aparece uma pessoa muito pura que descobre como passar para o próximo nível de consciência. Depois encontra a nave e a eleva no ar. A Terra e o Sol conectam com essas pessoas e lhes dão uma força, uma grande força. Então, tudo que essa pessoa pensar e sentir acontece. É assim que essa aeronave é uma nave de guerra. Sejam quais forem as raças que estejam tentando dominar a Terra, essa pessoa simplesmente pensa em afastá-las, pensa numa situação que a força a partir. Isso mantém a continuidade do nosso processo evolutivo sem nenhum tipo de interferência ou influência externa. Pelo menos isso é o que deveria acontecer. No momento, não há dúvida de que nós temos sido ameaçados. Aquela pessoa pura apareceu e aquele evento já aconteceu aqui na Terra. E é por isso que os cinzentos estão partindo. Os problemas que eles estão tendo são causados por uma única mulher, uma mulher de 23 anos do Peru. Ela estava com 23 anos em 89 quando fez isso. Ela realizou o primeiro processo ascensional para a nova rede e se conectou a ela. Conectou-se com a Terra, encontrou a nave e elevou-se no ar. Primeiro, ela fez algumas conexões básicas que precisavam ser feitas com cristais sobre a Terra. Depois, executou a programação que precisou ser recalculada. A coisa imediatamente posterior a ela fez foi pensar que os cinzentos e outros relacionados com essa tentativa de tomada do controle da Terra começariam a adoecer se permanecessem aqui, e não haveria cura. Dentro de um mês, todos os cinzentos começaram a ficar doentes, e todo esse processo que ela visualiza começou a acontecer. Os cinzentos foram forçados a deixar a Terra imediatamente. As suas bases foram abandonadas e eles foram forçados a alterar seus planos. A presença de todo aquele exército de seres do espaço agora foi reduzida a praticamente nada, tudo por conta de uma frágil, mas santa mulher. É impressionante. Nós, homens, sabemos como é isso. Eu fui inúmeras vezes reduzido a nada por minha esposa. Esperando a catástrofe Atlante, Tote e os seus associados terminaram o complexo no Egito para ajudar a reconstruir a rede. Depois eles o abandonaram no meio da floresta tropical e voltaram para a Atlântida para se preparar. O complexo ficou lá por 200 anos, porque eles sabiam que no ponto crítico da precessão dos equinócios os polos mudariam. Eles sabiam que a Atlântida afundaria, então esperaram. Um dia isso finalmente aconteceu. A catástrofe realmente durou apenas uma noite. A ciência comprova que quando os polos mudam, isso leva apenas 20 horas. Acontece exatamente assim, um estalar de dedos. Vocês acordam num dia normal e naquela noite há um mundo totalmente diferente. O processo inteiro tem a duração de cerca de 3 dias e meio, mas a mudança dos polos acontece em cerca de 20 horas. Vamos todos passar por essa enorme mudança quando virmos grandes pedaços dos Estados Unidos começarem a afundar na água. Então vocês terão certeza.
Existem outros sinais iniciais que indicarão a vocês que a mudança está prestes a acontecer. Depois que dermos informações suficientes, vou lembrá-los do que vocês já guardam na sua memória. Quando viram os primeiros sinais da mudança que se avizinhava, Thoth, Ra e Aragat retornaram à esfinge e elevaram a nave de guerra para o céu. Tudo o que eles fizeram foi aumentar a vibração das moléculas apenas um som harmônico acima do existente na Terra. Isso capacitou a eles e a nave a atravessar a Terra em direção ao céu. Então eles se encaminharam para a Atlântida, baixaram a nave até a superfície e pegaram as pessoas da Escola de Mistérios de Nakal, entre os quais se encontravam os imortais originais da Lemúria, assim como aqueles que haviam se tornado iluminados durante a época da Atlântida. Na ocasião, cerca de outras 600 pessoas haviam ascendido. Assim, os 1000 originais de Lemúria e mais os 600 da Atlântida haviam aumentado o número de mestres ascensionados para cerca de 1600, os únicos ocupantes da antiga nave. Agora, as pessoas dessa nave não eram apenas passageiros, elas criavam um Merkaba, grupo vivo, que, gente, estou todo vibrando, que envolveu a nave num campo bastante grande, na forma de um disco voador. É a mesma forma que existe ao redor da galáxia e ao redor do seu corpo quando o seu Merkaba está girando. Eles tinham um campo protetor muito poderoso ao redor de si mesmos, quando encaminharam para Ken, que em breve se tornaria o Novo Egito. Thoth disse que eles haviam subido cerca de 400 metros acima do planeta com os integrantes da Escola de Mistérios a bordo, quando viram a ilha de Udal afundar. Essa foi a última parte de Atlântida a desaparecer na água, com exceção de algumas ilhotas. Depois eles voaram para a nave para o Egito e pousaram no topo da Grande Pirâmide. Vista de lado, ela se parecia com o desenho do meio da ilustração 4.9. Assim, ó. Se entendessem a Grande Pirâmide até onde terminaria. Calma. Se entendessem a Grande Pirâmide até onde terminaria a Pedra do Cume, descobririam que a nave e a pirâmide foram construídas uma para a outra. Se a vissem do alto, ela se pareceria com uma figura da direita. O círculo é a nave, o quadrado é a Grande Pirâmide. O perímetro da Grande Pirâmide e a circunferência da nave são iguais. O perímetro da Grande Pirâmide e a circunferência da nave são iguais. E é discutível se isso é possível ou não, mas eles podem ser muito, muito próximos. Sempre que essa relação matemática acontece, aparece a vida. É a relação básica da vida para todo o universo. Vamos explicar isso geometricamente em breve. Se os mestres ascensionados não tivessem campos giratórios de Merkaba ao redor deles, eles não estariam aqui hoje, provavelmente nem nós estaríamos, porque o Merkaba deles os protegeu de tudo o que aconteceu em seguida. Depois que eles pousaram sobre a pirâmide, os polos começaram a mudar, e a consciência humana na Terra começou a mergulhar verticalmente. Ao mesmo tempo, os campos eletromagnéticos e magnéticos da Terra entraram em colapso e toda a vida desse planeta foi para o grande vazio. Os 3 dias e meio de absoluta escuridão, mencionado por muitas culturas ao redor do mundo. Os 3 dias e meio de vazio. A tábua de esmeralda diz que todas as vezes que passamos pela precessão dos equinócios e os nossos polos passam por essa mudança, nós atravessamos um espaço vazio por cerca de 3 dias e meio. Os maias explicaram o vazio no documento troano. A certa altura da história, 3 pedras e meia são pintadas de preto. Isso se refere ao tempo em que passamos pelo atualmente chamado zona eletromagnética nula. Quando os polos mudam, acontece um fenômeno. Entraremos em muito detalhe sobre isso mais tarde, no qual por cerca de 3 dias e meio ficamos na escuridão. Na verdade, poderia ser algo entre 2 ou 2 dias e meio até 4 dias. Da última vez foram evidentemente 3 dias e meio. É mais do que apenas escuridão, é nada, é vazio. E a propósito, quando estiverem no vazio, perceberão que vocês e Deus são um, e que não há diferença nenhuma. Tornaremos a falar sobre o vazio no momento certo. A memória, campos magnéticos e Merkabas. Se as pessoas da nave de guerra não estivessem protegidas pelo Merkaba durante aquela mudança, elas teriam perdido completamente a memória.
Vejam, a nossa memória é mantida basicamente por um campo eletromagnético que existe ao redor do cérebro, dentro do crânio e ao redor da cabeça. Esse campo se conecta depois com as células do cérebro por campos magnéticos individualizados dentro de cada célula. A ciência primeiro encontrou as partículas magnéticas internas dentro de cada célula e depois encontrou um campo externo maior. Essa foi a principal descoberta na fisiologia humana nos últimos 300 anos. A memória depende de um campo magnético constante e ativo, de maneira muito semelhante a um computador. Essa conexão com o campo magnético da Terra não é compreendida pela ciência de nossa época. Se não tivessem meios de proteger a sua memória, ela será apagada e extinta. Foi exatamente o que aconteceu com os Atlantes e outros que sobreviveram à catástrofe, mas não tinham seus Merkabas girando. Aquelas pessoas muito sofisticadas que eram mais avançadas do que vocês e eu, de repente se viram em uma situação que não sabiam de nada. Eles tinham um corpo super desenvolvido e uma mente super desenvolvida, mas foi como ter um ótimo PC sobre a mesa, mas sem nenhum software, nada ali dentro. Então, a população que sobreviveu, e foram uns poucos, precisou começar tudo de novo. Eles precisaram começar do zero para descobrir como aquecer-se, como fazer fogo e assim por diante. Essa perda de memória foi resultado do seu esquecimento, como respirar, o esquecimento dos seus Merkabas, o esquecimento de tudo, caindo através das dimensões, entrando em um estado totalmente desprotegido e terminando neste mundo muito mais denso, precisando ingerir alimentos de novo, fazer todos os tipos de coisa que não faziam parte da sua vida por um período muito longo da existência. Eles foram atirados em um aspecto muito denso do planeta e precisaram aprender novamente, aprender a sobreviver dentro deste novo começo. Isso foi o resultado do experimento com o Merkaba sintético feito na Atlântida. Sem aquele pequeno grupo de mestres ascensionados, não teríamos sobrevivido. Definitivamente, todos teríamos deixado para trás a experiência humana. Todo experimento terrestre teria terminado para sempre. Sempre. Mas eles mantiveram o campo vivo, precariamente, enquanto tudo mais desmoronava ao redor deles. Além dos mestres ascensionados, havia também dois outros grupos na Terra que tinham campos de Merkaba intactos na ocasião: os Nephilim e os Sirianos. A nossa mãe e o nosso pai mantiveram seus campos funcionando. Não sei para onde os Nephilim se retiraram para dentro dos mundos dimensionais desse planeta, mas os Sirianos permaneceram nos salões de Amente, no interior da Terra. Esses dois grupos ainda se encontram aqui no planeta, escondidos dentro dos mundos dimensionais. O que fez o grupo de Tots depois do retorno da luz? Depois de 3 dias e meio de escuridão, a Terra reapareceu, a luz reapareceu, os campos se estabilizaram e nós nos encontrávamos neste mundo tridimensional onde agora estamos. Tudo era novo e diferente, tudo mudara por completo no plano perceptível. Considerando-se o continente da Atlântida, os Atlantes realmente se achavam em um nível muito superior de interpretação naquele continente. Eles não se sentiam como nós, viviam de uma maneira tão inteiramente diferente que é bem difícil explicar nosso ponto de vista tridimensional. Depois de pousarem no topo da pirâmide, Ra e cerca de 1/3 das pessoas da nave desceram por um túnel que vai até um aposento a 2/3 de altura do solo, o qual um dia será descoberto. Foram descobertos 4 novos aposentos na Grande Pirâmide só nos últimos anos. Quando esse aposento foi descoberto, verão que é feito de pedras vermelhas, pretas e brancas, que eram as cores arquitetônicas primárias da Atlântida. Isso foi o que Tot me falou para dizer. Desse aposento sai um canal que eles usaram para descer até uma cidade ou templo muito abaixo da pirâmide, que Tot e os amigos construíram quando fizeram a pirâmide. Ele foi projetado para conter aproximadamente 10.000 pessoas, porque eles saberiam que um grande número ascenderia nos 13.000 anos seguintes até o dia da purificação. Depois que os campos se estabilizaram e 1/3 das pessoas seguiu Ra para o aposento feito de pedras vermelhas, pretas e brancas, dali eles entraram na cidade subterrânea e deram início à raiz da nossa civilização atual. Outra parte da raiz nossa civilização. Calma. Outra parte da raiz nossa
Ah, tá. Outra parte da raiz nossa civilização atual estava sendo formada ao mesmo tempo na Suméria. Outra história. No mesmo momento, no mesmo momento no tempo, os aproximadamente 1067 mestres ascensionados remanescentes elevaram a nave de guerra acima da Grande Pirâmide e voaram para o lugar atualmente chamado Lago Titicaca, onde pousaram na Ilha do Sol, na Bolívia. Todd partiu de lá acompanhado por cerca de um terço das pessoas. Então eles decolaram novamente e voaram para as montanhas do Himalaia, onde Araragá pediu de volta esse, onde Araragá partiu com um terço restante das pessoas. 7 pessoas, porém, permaneceram na nave, voaram de volta à Esfinge e baixaram naquele aposento, onde lá permaneceu nos últimos 13 mil anos, até recentemente, quando a jovem do Peru elevou novamente os céus da atmosfera da Mãe Terra. Os lugares sagrados na rede. O Egito tornou-se componente masculino da rede. Foi lá que as estruturas masculinas foram lançadas. Lá dificilmente existe uma feminilidade que se compare com as regiões femininas do mundo. É claro que existe a polaridade para a masculinidade, Isis é a contrapartida, mas o fluxo de energia global é masculino. A América do Sul, especialmente Peru, América Central e também regiões de México, tornaram-se o componente feminino da rede. Entretanto, ultimamente o aspecto feminino inteiro da rede centrou-se no complexo Uxmal, em Yucatán, onde muitos sobreviventes de Atlântida encontraram refúgio. Partindo de Uxmal, 7 templos foram dispostos em uma espiral, provavelmente uma espiral de Fibonacci, e eles são os 7 templos principais do componente feminino da rede. Eles são os centros dos chakras, assim como os centros dos chakras que estão dispostos por toda a extensão do Nilo. Esses centros femininos começaram em Uxmal, depois vão para Labna, então Kaba, depois sobem para Chichen Itza. Então sobem para Tulum, próximo ao oceano, e em seguida descem para próximo de Belize até Currunlit, curvando-se de volta para o interior até Palenque. Esses 7 lugares formaram a espiral primária do aspecto feminino da rede criada para a nova consciência crística, a qual só agora somos capazes de ter acesso. De Palenque, o aspecto feminino na rede se divide para o norte e para o sul. Aqui vemos outra polarização de energia. O componente feminino da espiral feminina da rede se dirige para o sul e salta sobre Tikal, na Guatemala. Isso dá início a uma nova oitava. Quando a comparamos à música, o 7º ponto faz parte para a oitava nota, ou para o início da próxima oitava de espiral seguinte, e a espiral continua seguindo para o sul, através do componente feminino da rede. Finalmente, ela passa por lugares como Machu Picchu, Sacsayhuama, próximo a Cusco, no Peru. Uma das principais espirais termina em um lugar chamado Chavin, no Peru, que foi o principal centro religioso do Império Inca. De lá, ela segue para o Lago Titicaca, para um lugar com cerca de 800 metros ao largo da Ilha do Sol, na Bolívia. Então, dá uma guinada de 90 graus e se dirige à Ilha de Páscoa. E finalmente para Moorea, onde ancora no interior da Terra. Dirigindo-se ao norte, a partir de Palenque, segue o componente masculino do aspecto feminino da rede. Ele atravessa as ruínas astecas, sobe através das pirâmides dos índios americanos. Alguns remanescentes delas podem ser vistos na proximidade de Albuquerque e na própria cidade do Novo México. Então a espiral continua até que o Lago Blue, próximo a Taos, no Novo México, que é a contrapartida do Lago Titicaca. Essa é uma das regiões mais importantes dos Estados Unidos, protegida durante muito tempo pelos índios Taos. De novo, há uma guinada de 90 graus no Lago Blue. De lá, a espiral persegue através das montanhas, atravessando a montanha Ute, no lado do Novo México, de fronteira com Colorado, através de muitas montanhas e estruturas que foram construídas. Em conjunção com os lugares sagrados, os criadores também usaram as montanhas por causa do seu vórtice de energia. Finalmente, antes que a espiral deixe a costa da Califórnia, atravesse o lago Tahoe,
o Lago Donner e o Lago Pirâmide. Onde a cratera de Haleakala é um dos principais componentes, então segue para o sul novamente. Ela atravessa o arquipélago das Ilhas Havaianas, que se liga por milhares de quilômetros e volta a Moorea. Portanto, esse é um imenso círculo aberto que dá a volta na Terra, partindo de Uxmal e ligando-se ao polo sul da rede crística. O componente feminino da rede é um círculo imenso de complexos. Entendam que entre cada um dos principais lugares mencionados acima, há literalmente centenas de lugares menores. Igrejas e templos de muitas religiões, locais sagrados de natureza, como picos de montanha e cordilheira, lagos, cânions e assim por diante. Primeiramente, segundo o sentido horário, depois seguindo o sentido anti-horário. Primeiramente seguindo o sentido horário, depois seguindo o sentido anti-horário, até chegarem no destino, Moorea, no Pacífico Sul. As pirâmides construídas nas montanhas do Himalaia eram originalmente cristalinas por natureza, significando que foram construídas com o uso de cristais tridimensionais nos vórtices, visando formar uma pirâmide. Eles construíram pirâmides concretas lá também, uma porção delas. A maioria delas não é conhecida, embora algumas sejam. A maior pirâmide conhecida do mundo até agora está nas montanhas ocidentais do Tibete. É uma pirâmide toda branca que encontra em condições quase perfeitas, com um imenso cume de cristal sólido. Pelo menos 2 equipes de cientistas estiveram lá, e ela também foi fotografada do ar. Ela só é visível durante 3 semanas do ano, quando seu cume de cristal se projeta da neve espessa de frente para o vale há muito tempo abandonado pelo esforço humano. Conversei com o chefe da equipe que foi até essa pirâmide. Ele disse que ela se parece com uma pirâmide nova em folha e que não há nada escrito nas paredes. Ela é branca, suave e dura, como mármore. Quando entraram nela, desceram por um túnel comprido, onde encontraram um grande aposento no centro. Não há nada escrito em lugar nenhum, nem desenhos, nada, exceto que no meio, bem no alto de uma parede, há uma inscrição: A Flor da Vida. É só isso. Quando se quer dizer qualquer coisa, tudo que é preciso fazer é colocar isso numa parede. Isso diz tudo. No fim desse livro, vocês entenderão por quê. Todos os lugares sagrados da Terra, com poucas exceções, foram planejados em um nível quadridimensional pela consciência superior, e atualmente a maioria deles tem em lugares reais. Entretanto, há ainda alguns locais muito importantes que têm apenas estruturas quadridimensionais. Esses pirâmides quadridimensionais basicamente representam a energia neutra ou infantil da rede crística. Em um conjunto, existem 3 aspectos da rede crística que envolvem o planeta Terra: mãe, pai e filho. O pai está no Egito, a mãe está no Peru, Yucatán, Pacífico Sul, e o filho está em Tibete. Vamos processar, temos muitas informações aqui, tá? Na sequência a gente continua. Se necessário for, assista de novo os vídeos anteriores, tá bom? Beijão.